Fala galerinha do Quinta DS, tudo bem? Boa noite, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de microcontroladores, da disciplina de convergência tecnológica, da disciplina da internet das coisas, onde nós usamos o microcontrolador para fazer essa interface entre os periféricos e os nossos sistemas, os nossos softwares, né? Onde nós desenvolvemos projetos onde o projeto ele é mais do que um software, né? Ele tem a parte de hardware e a parte de software, então ele é um sistema, tá bom? E aqui nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre o hardware mínimo para o funcionamento do microcontrolador. Você que pensou o seguinte, poxa, eu queria fazer um projeto, um alarme de casa, um alarme de carro, eu queria fazer um sisteminha para uma empresa, alguma coisa, você pode, você tem condições. E basta você focar nos conceitos básicos, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, os conceitos básicos, mas também vou mostrar para vocês como ir além, como romper com o horizonte e voar bem alto e conseguir galgar posições incríveis aí, posições altas no mercado e vamos dizer, um bom retorno, inclusive financeiro. Tá joia? Então aí, o hardware mínimo. Todo microcontrolador, no caso nós estamos falando da família PIC, né, necessita de um hardware mínimo para funcionar de forma adequada. Esse hardware mínimo que nós vamos tratar aqui, ele é composto por 4 pilares, 4 pontos. O primeiro deles, gente, é a alimentação. Nenhum circuito eletrônico funciona sem alimentação, sem energia. Eu vou repetir, nenhum circuito eletrônico funciona sem energia. Então, seu computador ele tem uma fonte de alimentação, seu relógio tem uma bateria, o relógio que fica na parede tem uma bateria, o notebook tem, o que mais? O seu celular tem uma bateria que também tem a parte do recarregador, seu watch, o seu smartwatch aí, né, tem a televisão, tem, né, a fonte para ligar na tomada e tudo está conectado ou tem uma bateria. Ou está conectado direto na rede elétrica e através de uma fonte gera essa alimentação ou ele tem uma bateria interna, tá bom? Não tem exceção, gente. Todo componente eletrônico precisa de alimentação para funcionar. Somente aqueles que são chamados passivos. E aí é um caminho muito, vamos dizer assim, muitos detalhes, muita teoria para explicar, mas entenda, a maior parte dos componentes eletrônicos precisa de alimentação. Além das alimentações, nós temos o quê? Os portais de entrada e portais de saída. Lembra os pinos que nós conectamos? Componentes de entrada, por exemplo, nós estávamos falando de botões, falamos de sensores, né? E componentes de saída, que seria, por exemplo, um buzzer, uma buzina, uma ventoinha ou simplesmente um LED, uma lâmpada, tá? Também temos o clock, que é o sinal de referência. Lembra que nós falamos sinal de referência como se fosse um tambor? Dá o ritmo que a gente para o sistema decodificar ou, vamos dizer assim, o sistema ele interpretar o código e processar o código, tá bom? Então, o clock do sinal, que é o clock que na verdade é o sinal de referência, ele dita aí o ritmo para o sistema funcionar. No nosso caso, nós estamos usando um clock de 8 MB, vamos ver isso aí, né? São 8 milhões de instruções basicamente por segundo, ele é capaz de tratar aí, tá bom? Dependendo do caso, né, claro. E um sistema de reset, que é a parte para, vamos dizer assim, reinicializar o sistema, né? Dar um reset mesmo, a palavra, né? Nós trouxemos do inglês para o português. Dá um restart, uma reinicialização no sistema. Aqui nós temos um diagrama básico, né, onde temos um microcontrolador aqui no centro, e esse microcontrolador ele vai precisar de uma alimentação. Normalmente essa alimentação é do tipo TTL, que é mais 5 volts e terra, né? Você vai ter uma referência de mais 5 volts positivo e a referência negativa seria o GND, o ground ou terra. Tá bom? Número 2, nós temos aí as entradas e saídas, que são as conexões, os pinos relativos aos dispositivos periféricos externos, relacionados a sinais que vão entrar no microcontrolador. E temos aí o output, que são os pinos de saída, né? O microcontrolador vai estar conectado a periféricos de saída, onde ele vai externar informações. Ponto 3 é o clock,
que é um gerador de sinal, né? Ele vai gerar um sinal de referência que vai sincronizar todo o sistema. E o número 4 é um sistema de reset, que vai fazer a parte de reinicialização, caso necessário, do sistema. Existe reinicialização, por exemplo, manual, que você aperta um botão e reinicializa o sistema, ou existe também um processo de manter o sistema resetado enquanto o sistema está ligando, né? Então, enquanto o sistema está ligando, é importante que você vamos dizer assim, mantenha o microcontrolador em estado travado, para que ele não faça nada que não seja de acordo com o software, tá? Aqui nós vamos ver uma visão mais próxima do real, mais próxima de um esquema elétrico, tá? E daqui a pouco nós vamos mostrar também o software de simulação que mostra uma imagem muito parecida da placa. Então aqui nós temos um oscilador primário, um oscilador secundário, tá? Com os cristais, aqui está 4 MB, mas o nosso uso comum é 8 MB. Então, normalmente, o sistema do microcontrolador ele vai ter o seu oscilador, ele vai ter aqui o conjunto de alimentação, ele vai ter os portais de entrada, de saída e vai ter o seu sistema de reset, tá? Então, aqui nós temos tudo o que foi falado, tá? Primeiro, a alimentação, nesse caso aqui nós estamos considerando mais 5 volts e um sinal de referência negativo GND, né? Muito fácil você achar uma fonte de 5 volts do sistema. Aqui entrada e saída, entrada do portal B com botões, né? Aqui são 2 botões conectados no pino 0 do portal B, pino 1 do portal B, ou o que nós chamamos de portal de saída, são os LEDs, né? O diodo emissor de luz, sinaleiros luminosos. Tá? E aqui nós temos no portal D considerado saída o pino 1 do portal D, o pino 2 do portal D. Tá? Como oscilador, sinal de referência, clock, nós temos aqui um oscilador primário, um oscilador secundário. Tá? Todo cristal ele precisa desses 2 capacitores aqui, tá? Conectados em conjunto com o cristal para poder fazer funcionar, tá bom? Como que você sabe disso, Rodrigo? Como? Quem responde? Quem responde? Manual, gente. O manual é quem define isso. O manual tem todos esses detalhes, inclusive os valores permitidos para esses capacitores, tá bom? E, por fim, o sistema de reset. Aqui nós colocamos reset direto no 5 volts, considerando o quê? Que esse nosso circuito não vai ter sistema de reinicialização, tá? Isso não é comum. Tá? Normalmente existe um botão, tá? um sistema desse aqui, tá? Para que você consiga ter um acionamento através de um botão no reset do sistema, tá bom? E vamos agora passar para a parte de enxergar isso na nossa placa. Tá aqui a nossa placa. Aqui está o microcontrolador. Onde estão todos aqueles itens? Então vamos lá. Primeiro item, a alimentação. A alimentação está aqui, ó, gente. Tá? Tá aqui, olha lá, ó. Quando aperto o power, desliga tudo, aperto o power, ligou tudo. Aqui entra a energia, passa nesse regulador de tensão, que é um 7805, ó, 7805, para gerar o quê? Os 5 volts, tá? Esse 5 volts é gerado aqui, ó, tá? Os 5 volts de referência para o microcontrolador. Pinos de entrada e saída. Os pinos de entrada e saída são aqui, por exemplo, saída, a gente colocou os LEDs, né? Então aqui, os pinos de entrada, nós temos os botões, né? Pinos de entrada e saída. Onde está o meu clock? O meu sistema de referência aqui, ó, um cristal e 2 capacitores. Onde eles estão? Logo aqui de lado do microcontrolador, tá? Esse aqui é um capacitor, esse é outro capacitor e esse cara aqui, que normalmente ele é prateado, né, metálico, ele é o meu cristal, né? E normalmente ele é um cristal de 8 MHz, tá joia? E o sistema de reset? Onde está o sistema de reset? Está aqui, ó. Nesse caso, ele está aqui com o botão, ó. Na hora que eu aperto, ele reseta o sistema. A lâmpadazinha aqui, ó. Reseta o sistema, tá? E aqui é o que eu falei. Normalmente você tem um botão para poder realizar o reset manual. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma colocação? Aproveitem o fórum, gente. Coloquem suas dúvidas no fórum. Podem interagir. É muito importante que vocês interajam no fórum, tá? Nessa aula eu queria também desafiar vocês ao que? Ir mais longe, gente. Como ir mais longe? Como voar mais alto nessa disciplina, professor? Como ir além do que está sendo passado pelo senhor? Tá aqui um caminho. Queria mostrar um caminho importante para vocês de como ir além. Vem aqui no YouTube, eu vou deixar esses links para vocês. O primeiro link e o mais importante é o quê? É o link que fala do pessoal da
microgênios, tá? Esse pessoal. Por quê? A nossa placa, gente, é uma placa da Microgênios. Então, nada melhor do que você estudar com quem criou a placa, com quem conhece a placa, com quem fez a placa, forneceu o manual, elaborou o manual. Então, eu vou deixar o link para vocês, tá? Dessa aula número 1, mas existem várias aulas da toma de microgênios, inclusive eles têm cursos inteiros sobre essa placa que nós usamos. Então, quer ir além? Gostou da disciplina? Viu que tem muita oportunidade na parte de IoT? Indústria 4.0, gente, abre os olhos. O mundo está se abrindo diante de vocês. Não percam essa oportunidade. Aproveitem a aula, tirem suas dúvidas, mas corram por fora também. Venham aqui, instigam a parte de curiosidade, de pesquisa. Então tá aqui, eu vou colocar esse link para vocês, mas tem um outro link também bacana, que é esse tutorial que eu achei desse profissional chamado Alessandro Lima, tá? Ele é um tutorial que fala MicroC Pro for Pi, que é exatamente o compilador que nós estamos usando, tá bom? Então é um tutorial baseado em praticamente a ferramenta principal, que é o compilador que nós estamos usando, e aqui é um tutorial baseado principalmente na placa placa física, né? O componente que nós estamos usando, tá? Que é a placa também, tá bom? Então tem daqui 2 super caminhos para vocês irem além. Não percam essa oportunidade. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Bons estudos, Deus abençoe a todos. Um abraço.